Mas o que vocês estão achando, gente? Tá dando para acompanhar? Tá didático? Ou vocês... Tá dando para acompanhar? Tá muito confuso? Você foi nessa relação às aulas? É. Eu acredito que sim. Talvez tenha problemas para mim. Então tá. Dúvidas, críticas aí, vocês podem me mandar e-mail, tá, gente? Que a gente tem que melhorar, né? Então vamos lá, ó. Então eu vou pegar o exercício exercício de entrega, que é... Tem muita gente mandando e-mail, gente, falando, mas tem vários exercícios para entregar, para fazer todos lá. Gente, vários vocês já fizeram, né? Eu até mandei corrigindo isso lá, tá? Então, ó, aqui tem uma massinha M, tem um buraco na mesa, e aqui tem uma ação Mzão. E aí fala que a mesa é sem atrito, Mzão se move apenas nessa direção vertical, e a corda está sempre esticada. E a gente vai usar aqui coordenadas polares. Eu acho que o mais difícil quando a gente está nesse formalismo aí da Lagrangiana é a gente identificar como organizar essas coordenadas, que tipo de coordenada que a gente vai fazer e como montar, né? Basicamente é esse que é o problema, né? Montar a Lagrangiana, porque o resto é contalhada, né? De derivada. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos usar coordenadas polares, percebendo qual que é a relação, né, porque vai existir um vínculo aí entre essas variáveis. Então, olha só, como é que eu posso, a ideia desses problemas é, como é que eu vou caracterizar o movimento, vamos pensar na massinha M, o movimento da massinha M, ó, eu caracterizo o movimento da massinha M a partir do momento que eu sei esse R, né? Então, lembrando que R é como se aqui no centro da mesa tivesse a origem, no buraquinho, né? Então, R localiza a minha massinha M. Só que uma vez que Mzão tem um grau de liberdade de se movimentar para cima, o que acontece é que a corda ela pode ficar mais para baixo, mais para cima, além de estar rodando, né? Então, notem aqui por que coordenadas polares são interessantes. Porque vai envolver um R e um R ponto. Nesse caso aqui, vocês concordam, gente, que não tem um vínculo, enquanto a massinha M roda, não existe um vínculo do Rzinho ser igual a um raio fixo. Não é verdade? Porque R é variável, né? Então, ficar atento nisso. Não, você não vai colocar Rzão, você vai colocar Rzinho, né? E uma outra coordenada aqui importante é a sua coordenada θ, que a gente tem que prestar atenção, né, no sentido que a gente define a abertura e tal. Então, θ aumentando para cá, tá? Então, essas vão ser as minhas coordenadas Rθ, que são as coordenadas polares. Então, notem o seguinte. A energia cinética, ela tem que ser a energia cinética de Mzinho mais a energia cinética de Mzão. Então, olhando para Mzinho, é fácil perceber que a energia cinética, lá em coordenadas polares, é meio de M. Se fossem coordenadas retangulares, seria meio de Mzinho x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, e você ia ter que estabelecer as suas equações de transformação aqui, para você entender quem que é x e quem que é y, né, gente? Mas como eu já sei energia cinética em coordenadas polares, esse foi o tema da nossa última aula síncrona, né? Então, já vou escrever, ó, que vai ser R ponto ao quadrado. Então, lembrando que R ponto é essa velocidade aí, nessa direção radial, né? Mais o termo que envolve a velocidade angular, que é esse R2, θ ponto ao quadrado. Agora, eu tenho que pensar na energia cinética associada a Mzão. Então, qual que vai ser a coordenada que localiza a Mzão? Pensem bem, quem fez aí pensou em alguma coisa? Porque eu poderia pensar, olha, isso aqui eu localizo essa massa como sendo um Y, né? O Y, no caso, negativo, já que eu defini esse meu Y positivo para cima, eu sei, então, que essa energia cinética é um meio de Mzão
que tem a ver com esse y ponto, né, ao quadrado. Não é verdade, gente? Porque emissão se move ali no eixo y, tá? Mas existe uma relação de y com as coordenadas polares lá. Que vai ser o quê? O vínculo aí é o quê? É perceber, né? Deixa eu colocar isso aqui como sendo um y de emissão aqui. Então, o que a gente tem que perceber? O comprimento da corda, ele é inalterado. A corda sempre vai ter comprimento L, não é isso? Então, o comprimento da corda é igual a L. Então, vocês concordam que essa distância aqui, ó, lá do buraquinho da mesa até a posição de M, sempre vai ser igual a L, que é o comprimento da corda, menos R, que é o tanto que tá lá em cima da mesa? Concordam, gente? Uhum. Então, esse aqui é o vínculo do meu problema, né? A restrição do meu problema. Então, quando eu for colocar lá, eu for substituir a energia cinética para a minha maçona, o que seria o meu y ponto, né? Que é a velocidade lá em y. É a derivada disso aqui, ó. Né? Então, é a derivada de L menos R. L é constante, então a derivada disso é menos R ponto. Então, é isso que eu vou substituir lá. Então, ó, logo, a minha energia cinética vai ser meio de M, R ponto ao quadrado, mais R2, θ ponto ao quadrado, mais meio de emissão, e o meu Y ponto é esse meu menos R ponto ao quadrado. Beleza? E agora não tem como mais eu reduzir essas variáveis, né? As variáveis, as coordenadas generalizadas que eu chamo vão ser R e θ, né? Não tem mais como eu escrever R em função de θ. Agora vamos pensar na nossa energia potencial. Para eu definir a minha energia potencial, eu tenho que estabelecer qual que é a minha referência, né? Ou seja, onde ela é zero, né, pessoal? Então, eu vou definir que aqui no plano da mesa, ó, que é justamente onde é meu y é igual a zero, né? Então, no plano da mesa, a minha energia potencial é igual a zero. Certo? Então, olha, o que tiver aqui abaixo, ó, notem lá, o seu Mzão, ele está numa energia potencial negativa, concordam? Então, minha energia potencial vai ser menos Mzão, G, é como se fosse isso aqui, ó, menos MGY, concorda? Só que o meu Y é igual a L menos R. Verdade? Para eu fazer isso, eu estou definindo que o meu Y... Só um minutinho. Meu eixo Y, na verdade, ele está aqui para baixo. Ó. X na horizontal e Y para baixo. Então, isso é menos emissão GY, só que o meu Y... Então, deixa eu escrever isso. Só que o meu Y, ele é L menos Rzinho. Alguma dúvida nesse sinal da energia potencial? Se é menos, se é mais? Isso é uma coisa que geralmente pega também. Entendem por que tem um menos ali, pessoal? Isso tem a ver, tá, gente? Vocês têm que tomar cuidado com isso aí, porque cada pessoa vai definir o sistema de referência de um jeito, tá? Então, por exemplo, ao longo da lista, provavelmente vai dar diferença aí. Talvez você faça de um jeito e fale assim, não, Ive, mas o meu sinal deu diferente do seu. É porque você definiu o seu sistema de coordenadas diferente do meu. Então, não é que o seu está errado, tá? Você só tem que prestar atenção no que você fez de diferente. Então, notem que se eu definisse o meu Y positivo para cima, se esse fosse o meu sistema de referência, beleza, a minha energia potencial ela é zero, ali em Y igual a zero, mas o meu mação ele já teria um Y negativo, não é verdade? Porque
de acordo com o meu sistema, ele estaria ali para baixo do eixo Y. Então, eu colocaria mais MGY. Por quê? Porque o Y já seria negativo. Entendem? Então, ele já conta para a energia ser negativa. Tá? Então, para eu colocar o menos aqui, ó, do jeito que eu pus, quer dizer que eu defini meu Y positivo para baixo. Então, o Y é positivo para baixo, só que como eu defini o U0 ali em cima, no topo da mesa, quem está aqui embaixo tem que ter energia potencial negativa. Então, tem que colocar esse menos na frente do Y. Entendem isso, gente? Isso é fundamental para vocês explicarem lá no vídeo, porque cada um vai definir o seu sistema de um jeito, tá? Então tá, definimos T e U, vamos montar então a nossa função lagrangiana. Então, meu passo 2 aqui, a lagrangiana vai ser igual a T menos U. Então, a minha lagrangiana vai ficar lá, ó, meio de Mzinho, R ponto ao quadrado, mais M sobre 2, R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais Mzão sobre 2, R ponto ao quadrado. Então, isso vem lá da energia cinética, né? Aqui, quando eu elevar ao quadrado, esse menos do R ponto, ele vai sumir, né? Tá com delay aí para vocês, gente? Aí, ó. Tá, não. Tá. Então, aqui, ó, quando eu levei esse menos R ponto ao quadrado, sumiu lá, tá? Por isso que ficou aqui positivo. Então, agora, menos a energia potencial. Então, vai ficar menos Mg. Então, vai ficar mais Mzão G. Isso aqui, peraí. Tá. Mais Mzão G, que multiplica L menos R. Então, essa é a minha lagrangiana. Agora, o nosso próximo passo é o quê? Pensar, lembrem sempre disso, né? Às vezes, a gente escreve a lagrangiana e não para pensar nos vínculos lá. A ideia é o seguinte, toda vez que você escrever a lagrangiana, pensa de novo. Existe alguma maneira de eu reduzir esse número de variáveis? Eu posso escrever R em função de θ e eliminar uma dessas duas variáveis ou não? Essas são as minhas coordenadas generalizadas. Não tem como eu reduzir isso, eliminar R ou eliminar θ, tá? Então, essas são as coordenadas generalizadas. Vou chamar aqui Q1 de R e Q2 de θ. Então, agora eu vou ter que fazer dois tipos de equação de Lagrange. Então, a primeira delas vai ser para R. Então, vamos lá, eu preciso dessas derivadas. Del L, del R. Del L, del R vai ser esse termo, vai descer o 2, vai ficar MR, θ ponto ao quadrado, e vai depender desse outro termo ali, que vai ser menos Mzão G. Vou precisar também da derivada de L em relação a R ponto. Então, esse primeiro termo desce o 2, vai ficar MR ponto, mais esse termo aqui, que é mais Mzão R ponto. E o próximo passo é a derivada temporal desse termo aqui, del L, del R ponto. Então, lá, como é que eu derivo isso em relação ao tempo? Você sempre vai aplicar a regra da cadeia, né? Mas a massa é constante, então vai ficar aqui só MR, dois pontos. E o outro termo vai ser Mzão R, dois pontos. Então, quando eu for escrever minha equação de Lagrange como um todo, lembra que a equação de Euler-Lagrange é del L, del R, menos a derivada temporal de del L, del R ponto, igual a zero, né? Então, quando eu for escrever isso, vai ficar MR, θ ponto ao quadrado, menos MG, menos MR, dois pontos, menos Mzão R, dois pontos, e isso tem que ser igual a zero. Essa já é a minha equação, tá, gente? Minha equação para R. Você pode só organizar melhor esses termos aí, ó. Eu vou deixar a aceleração radial aí em evidência. Então, vai ficar MR,
θ ponto ao quadrado menos mzão G sobre mzinho mais mzão. Então, essa é a minha primeira equação de movimento, que descreve, então, como que vai ser a aceleração dessa massinha nessa direção R, né? Note que ela envolve a velocidade angular dessa partícula, né? E alguém conseguiu chegar nesse resultado aí, gente? Na verdade, o que eu preciso saber é assim, né? É onde que foi a dúvida, né? Não teve dúvida, a dúvida foi montar a energia cinética ou a potencial. Oi, licença para falar. Uhum. Minha dúvida mesmo, o que você acabou já sanando com essa resolução, foi encontrar a relação do mzão. Eu estava encontrando como que eu ia representar a altura, né? Exatamente. Geralmente é isso que vai pegar, né? O meu tava nessa situação também, professor, porque eu acho que é mudar um pouco a mentalidade. Eu tava trabalhando muito em torno de Y, então eu tava considerando meu Y, que é para considerar a altura, ao invés de Mzão, eu tava jogando L menos R. E aí eu não tava conseguindo linkar e também não via essa necessidade de linkar e vincular o θ. E aí Uhum. eu tô tendo muita dificuldade nessa parte, nos vínculos mesmo, e, e na parte de quando você vai fazer as derivadas parciais É, com as variáveis. sim. Derivada parcial é uma questão de atenção mesmo, né? Porque esse ponto, às vezes, é o que confunde. Se tivesse tudo explícito com dt, se isso te ajudar, tá, Vitor, faça isso. Ao invés de escrever R pontos, θ ponto, escreva dθ dt, se isso for te ajudar. Agora, o que vocês estão falando aí, gente, é o que eu nem chamo de vínculo. Porque vínculo é quando você... vínculo é como se eu tivesse nessa parte já aqui, ó. De eu reescrever a Lagrangiana, observando se existe um vínculo entre R e θ, para reduzir as minhas variáveis. Eu acho que a dificuldade maior, que é a minha também, né, quando eu vou pegar um exercício, essa é a grande dificuldade, é a sacada do exercício, é perceber como ficam as equações de transformação, né? Ao invés de eu usar x e y, eu vou usar r θ, então, para mzinho fica fácil. É como que eu vejo o mzão em termos dessas coordenadas. Então, às vezes, é mais fácil você ver em termos de y, né? A gente está o tempo inteiro meio que escreve em termos de y, depois vê o que y significa em coordenadas polares. Mas isso é um exercício mesmo. Então, por exemplo, a gente vai fazer vários exercícios de polia em que vai despertar, fala assim, vai criando um macete, né? Uma lógica meio geral para esse tipo de problema, tá? E o mais importante que eu acho é o cuidado com os sinais da energia aí, potencial. Então tá, então esse é o R, 2 pontos, vamos passar para Euler-Lagrange para a coordenada θ. Então, para θ, eu tenho lá, o que é o meu del L, del θ. Vamos ver quais termos que vão envolver. Então, é esse segundo termo apenas que vai descer o 2. Ah, não, esse termo não, né, gente? Tem del L, del θ aí, gente, ou não? Tem não. Tem não, né? Então, ó, não tem nenhum termo que envolve o θ sozinho. Então, na verdade, del L, del θ é 0. Agora, vamos ver a derivada da Lagrangiana em relação a θ ponto. Envolve o segundo termo, que vai descer o 2, né? Como se θ ponto fosse um x, um z, qualquer coisa. Então, vai ficar um mr ao quadrado θ ponto. E a derivada temporal de del L, del θ ponto. Aqui, geralmente, é que dá essa dúvida, ó.
É a derivada no tempo dessa expressão de cima. Só que agora sim eu tenho que usar a regra da cadeia, ó. Então, é como se eu dividisse esse produto aqui em duas partes. Então, ó, é o primeiro vezes a derivada do segundo, que vai ser, então, θ, 2 pontos, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Por que eu tenho que derivar o primeiro? Porque R depende de θ. Lembrem que R pode variar, não é isso? Se eu tivesse o vínculo de que R é fixo, aí o R ponto seria zero, né? O R seria igual ao Rzão, né? Mas não é o caso. Então, vou derivar o segundo termo, vai ser o quê? Vai ser 2mr, R ponto. Então, se eu for aplicar a equação inteirinha, vai ficar del L del θ, que é zero, menos isso aqui, tem que ser igual a zero. Então, posso cortar as massas. No fim das contas, se eu quiser isolar a aceleração angular ali, vai dar menos 2 θ ponto, R ponto, sobre R. Então, essa é a minha segunda equação. Então, notem o seguinte, pessoal, existe até uma outra, isso aqui eu fiz conta, né, mas você podia pensar em termos de uma física melhor, se eu fosse escrever essa equação, notem lá, ó, que é del L del θ, que é zero, menos a derivada temporal disso aqui, né, ó, que é del L del θ ponto. Então, isso aqui é mr ao quadrado, θ ponto, é igual a zero. Quem quiser pode fazer simplesmente assim, tá, ó. O que essa equação está me dizendo? Eu desenvolvi ela lá, mas em muitos exercícios que envolvem essa rotação da partícula tem a ver com o momento angular da partícula. Por isso que eu não estou entrando muito nesses detalhes aqui, porque a gente vai revisar isso, né, e aprofundar nessa terceira parte. Mas mr ao quadrado vezes θ ponto, isso aqui é o momento angular daquela massinha M. Lembra o que é momento angular? Momento angular é R vec P, né? O momento angular também é I ômega. I é o momento de inércia desse sistema e ômega é a velocidade angular. Então, ômega é o meu θ ponto, né? Então, ó, ômega é o meu θ ponto. É dθ dt, velocidade angular. E mr2 é chamado de momento de inércia, né? E I ômega é o momento angular. Então, essa equação também está te dizendo, qual que é a física desse problema? Está te dizendo que o momento angular é constante. Né? Porque se a derivada dele é igual a zero, quer dizer que o momento angular é constante. Ah, então, o que quer dizer isso? Momento angular ser constante? Quer dizer, né, a física, que se a sua massinha tem aquele pedaço de corda encurtado, né? Quer dizer que emissão desceu e a massinha ficou mais perto do buraco, então ela tem que alterar a velocidade angular dela. Se a emissão sobe para o Rzão aumentar, então ela vai rodar mais devagar. Isso que a física está te dizendo, tá? Por quê? Porque o momento angular daquela massa é conservado, tá? Bom, então eu acho que o foco da questão era basicamente esse. Tem mais perguntas lá? Eu posso só responder aqui a letra B, rapidinho, mas ela também envolve mais coisas de movimento circular, né? Então, essas são as respostas, tá, gente? Da letra A, que é o mais importante aqui, obter as equações de movimento. Então, obtivemos. E a próxima etapa seria na letra B, para qual... Tá bom. Então, a próxima etapa... Fecha a porta ali, Pedrão, por favor. É para qual que é a condição, não é isso? Para executar um movimento circular. O que quer dizer isso, gente? Para o movimento circular, a gente tem um movimento limpo ali da massa. Ó. A massa só vai ficar rodando, ela não vai ficar alterando o R dela, né? Ou seja, eu vou estar eliminando o R ponto e, consequentemente, o R dois pontos, tá? Então, a massinha só roda.
Não fica a massa, é como se a massa lá, a Mzão, tivesse em repouso, né? A gente vê esse exercício, ele é comum lá em Física 1, né? Então, o movimento circular, eu considero que o meu R não varia. Então, meu R ponto é igual a zero. Isso vai implicar que o meu R, 2 pontos, também é igual a zero. Então, se você olhar para essa equação aqui, ó, e igualar isso a zero, você tem uma relação aí entre as variáveis que vai te dar a condição de movimento circular, tá? Então, basicamente, a gente vai chegar aqui, ó, que M, R0, né? M é como se fosse, o R tá fixo, né? Então, M, Rzão, isso aqui é como se fosse um R fixo, vezes θ ponto ao quadrado é igual a mg. Essa vai ser a condição de movimento circular, que basicamente está te dizendo o quê? Está te dizendo que o mzão g, que é o peso daquela massinha, quer dizer que sua massa está parada, e o peso dessa massa equivale à tensão naquela corda, que corresponde à força centrípeta que faz a massinha M girar. É a interpretação desse resultado, tá? Isso só para a gente conectar lá com leis de Newton, mas basicamente o enfoque era a letra A, tá bom? Tudo bem aí, gente? Sanadas as dúvidas? Sim, certinho. Tranquilo. Beleza. Então, tivemos dúvidas aí no 1 e no 2, né? Da lista? Isso. Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer a letra A do 1, a letra B ela é difícil, eu considero ela difícil para vocês, então a gente pode, assim, na segunda aula de dúvidas, a gente pode discutir ela, só que ela é conta, muita conta, entendeu? Então, a física da Lagrangiana, do entendimento das variáveis, está na letra A, então eu vou fazer ela, tá? Cadê? Eu vou fazer até um desenho diferente aqui. Eu não usei esse X que o enunciado mostra, não. Então, lembrem, tá, gente? Se o seu gabarito der diferente, você pode me mandar um e-mail, né? Ou tirar suas dúvidas, porque às vezes você definiu um sistema de coordenadas com sinal diferente. Isso tudo pode influenciar na resposta, né? Então, não tem... A física é a mesma, mas não tem só um jeito de fazer. No fim das cordas, elas estão chegando aqui, né, no centro dos blocos, né, como se os blocos fossem partículas. E aí fala o seguinte, são dois blocos de massas iguais, não é isso? Mzinho. E pede a aceleração dos blocos. Se eu não me engano. Isso. Esse é um exercício que é mais fácil a gente fazer, né, por lei de, mais intuitivo, né, a gente fazer por lei de Newton. Então, qual que é a dificuldade? Identificar o sistema de referência e a ligação entre as coordenadas. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou estabelecer meu sistema assim, ó. Meio que centrado aqui nessa... Esse aqui vai ser o meu X, minha direção X. E eu vou fazer minha direção Y positiva para cima. Nesse caso. Agora, o que eu tenho que pensar? Meu Deus, como é que eu vou determinar o movimento as variáveis que definem o movimento das massas? Então, eu vou pensar, para ser mais intuitivo, ele deu essa distância aqui, que é X, mas não foi assim que eu defini meu sistema de referência, né? Então, eu vou chamar isso de Y, na verdade, tá? Então, Y vai estar relacionada ao movimento da massinha de baixo, né? E notem que esse Y aqui, do jeito que eu estou definindo, ele é negativo, porque eu defini meu eixo positivo para cima, tá?
E como é que eu vou descrever o movimento da minha massinha M? Quer dizer, lá na horizontal. Ó, se eu definir assim o meu sistema de referência e essa é a minha origem, então, X é a coordenada que localiza a minha massinha de cima. Ah, então se a minha massinha vertical caiu e a minha massinha horizontal andou para frente, sim, ó, o X dela mudou. Então, eu sei exatamente onde ela está em todo momento. E depois eu percebo se há um vínculo entre esse X e esse Y. Deixa eu apagar isso aqui. Então, note o seguinte, ó, tô começando do zero ali, tô meio confusa, como é que eu vou vincular? Eu sei que a energia cinética da primeira massa, que vai ser um mx ponto ao quadrado ali, não é isso? Mais a energia da segunda massa, que tem a ver com essa velocidade dela em y, que seria um meio de m y ponto ao quadrado. Concordam, gente? Esse é um caminho natural da gente pensar? Né? É coordenadas retangulares. Aqui não faz sentido a gente pensar em outro tipo de coordenadas. A massa de cima, lá da superfície, se move em x. Então, a energia cinética dela é meio de mx ponto ao quadrado. A massa de baixo se move em y. Então, a energia cinética dela é meio de my ponto ao quadrado. Né? E vamos pensar na energia potencial. A energia potencial, a massinha que está lá em cima, não tem energia potencial, né? Porque ela está justamente lá na minha referência. Então, qual que é a energia potencial? Ela é simplesmente associada à massinha vertical. E aí eu quero que vocês me ajudem aí. Sobre o sinal dessa energia potencial, como é que eu escreveria? A energia potencial do bloco dessa seria negativo, né? Seria contrário ao movimento do bloco de cima, mas o bloco de cima também a energia potencial dele é zero. Então, ó, a energia potencial, vou chamar esse aqui de 1, tá? E esse aqui de 2. Uhum. Então, seria a energia potencial de 1 mais a de 2. Como não tem mola, não tem nada, é só potencial gravitacional. 1 é zero. Por quê? Porque aquela partícula, o centro de massa ali da minha partícula está no meu zero de referência, não é isso? O 2 é só potencial gravitacional. Então, eu sei que isso aqui é o MGH, é o MGY lá, mas eu tenho que pensar sobre o sinal disso. Onde que eu defini a minha energia potencial igual a zero? Não é lá no Y igual a zero? Então, ó, é aqui, né? Ó, U igual a zero. Bem nessa reta X aqui, ó. Então, quer dizer que se a massa está para baixo da minha referência, a energia potencial dela tem que ser negativa. Então, eu quero saber se eu tenho que pôr, baseado no meu sistema de referência, eu tenho que pôr menos aqui ou não. Eu acho que não, porque a distância é negativa. Isso. Entenderam que agora eu defini o meu Y positivo para cima. Então, o meu Y ali da massa vertical é sempre negativo já. Então, quando eu fizer MGY, aquilo já vai dar negativo. Então, já me garante que a minha energia potencial é negativa. Entenderam? Então, notem a diferença. Olha, quando eu fiz aqui, ó, dessa massinha, ela estava para baixo, do mesmo jeito. Só que eu defini o meu eixo Y positivo para baixo. Então, para a energia potencial dar negativa nesse caso, eu tinha que colocar o sinal de menos na frente. Entenderam, gente? Sim. Então tá. Então, aí se você quiser falar assim, nossa, Iva, então mas por que você não pôs o eixo Y positivo para baixo? Ótimo. Se você quiser fazer assim, sua resposta vai dar um sinal diferente da minha. Mas na hora que eu estiver corrigindo, eu estou vendo o que você está fazendo, tá? Não tem problema. Então, vou deixar só com o MGY mesmo. Então, eu teria lá, olha, que a minha lagrangiana seria igual a meio de m x ponto ao quadrado mais meio de m y ponto ao quadrado menos, né, porque é t menos u, menos mgy.
Então, a hora é agora de eu pensar aí sobre essa restrição. Existe alguma relação entre x e y? Então, pessoal, aí sim eu estou chamando de vínculo, tá vendo? Porque eu quero tentar reduzir o número de variáveis. Aí tem algumas formas da gente pensar isso. Alguém pensou aí em alguma? Só para não falar as opções? Eu pensei no comprimento da corda, talvez, porque fala que ela é flexível, né? Isso, a corda é flexível, quer dizer que ela muda de direção. Mas o comprimento da corda é fixo. Então, realmente dá um vínculo entre as variáveis, né? O comprimento da corda L. Então, eu vou pensar em duas possibilidades aqui, tá? Eu acho que tem uma que é mais intuitiva que a outra. Então, olha só, pessoal, se eu pensar que essa distância aqui, ó, então vamos começar da parte mais intuitiva, né? Se essa distância aqui é y, eu tô escrevendo de azul, estão vendo? Deixa eu escrever de vermelho aqui. Se essa distância aqui é y, então quer dizer que essa distância aqui, ó, vale quanto? É L menos Y? L menos y. Que o comprimento da corda é fixo, então é L menos y. E aí eu posso falar o seguinte: vocês concordam que existe uma outra distância que eu vou chamar aqui de S, que vai do zero até a polia aqui, ó. Da origem do meu sistema até a polia, vocês concordam que essa distância S também é fixa? Né? Sim. O que vai mudar é o X lá e o Y, mas a distância S é fixa. Então, o que eu percebo? Eu posso escrever assim, ó, como sendo uma equação de vínculo, ó. Que S menos X, então S o laranjinha, menos o X que define a posição desse bloquinho, tem que ser igual a L menos Y. Concordam que isso é um vínculo? Ou isso não faz sentido para vocês? Faz sentido, faz, mas não é algo que eu pensaria, não. O que você pensaria, Marcos? Às vezes você tem um trem meio mais intuitivo. Não, eu não consegui Tá. encontrar vínculo nisso. Não tem? Entendi. Então, lembra que essa é a nossa ideia. Como que eu relaciono X e Y? Eu também não acho que essa é a maneira mais intuitiva de pensar, tá? Mas ela é a nossa equação de vínculo, porque lembra que a equação da restrição, ela relaciona as duas variáveis e quando o vínculo é holonômico, tem uma igualdade a zero, né? Então, olha, esse seria o meu vínculo aqui, ó. S menos X menos L mais Y é igual a zero. Tá? Então, olha só, gente, primeiro vocês têm que entender, essa relação é verdade para vocês? O laranjinha S menos o X tem que ser igual a L menos Y, não é verdade? Sim. E aí, por que essa vai ser a minha equação de vínculo? Porque se eu pensar aqui, ó, se eu escrever assim, ó, S igual a X mais L menos Y, o que é o S ponto? S ponto quer dizer a derivada temporal do S. S ponto, existe S ponto? S varia? Pela minha definição lá? Não, né? S é só a distância lá, da origem até a polia, não é verdade? Então, S ponto tem que ser igual a zero. Mas o que é S ponto baseado no meu vínculo? É X ponto, porque X varia. Mais L ponto varia? L ponto existe? Não, porque o comprimento da corda é fixo. Menos Y ponto. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que X ponto é igual a Y ponto. E aí eu vou eliminar uma das minhas variáveis lá, onde tiver X ponto, eu vou colocar Y ponto, e aí meu problema fica só em termos de Y. Então, Y virou a minha coordenada generalizada,
Minha única coordenada generalizada vai ser y. Então, eu só vou escrever uma equação de Euler-Lagrange. Entenderam? Sim. Qual que é o jeito mais intuitivo, né? Quando eu olho para esse problema, eu vejo claramente. Eu já vejo essa equação aqui, ó. A maneira... Olha só. Deixa eu pôr mais um slide aqui. Notem se isso é muito mais intuitivo para vocês. O tanto que X anda, que a massinha da horizontal anda, num dado intervalo de tempo, vamos supor que ela anda 2 centímetros por segundo. Vocês concordam que tem que ser exatamente o tanto que a massa lá desce, nesse mesmo intervalo de tempo? Esse é um vínculo entre eles. Concordam, gente? Concordo. Então, isso aqui significa que X ponto é igual a Y ponto. Então, se você pensa nessa de primeira, isso para mim é mais intuitivo. Então, você fez a sua restrição. Tá? Você poderia pensar assim também. Então, eu vou reescrever a minha lagrangiana em função apenas de y. Então, vai ficar lá meio de m y ponto ao quadrado mais meio de m y ponto ao quadrado menos mgy. Essa é a minha lagrangiana com o meu q igual a y apenas. Aí sim eu posso aplicar a equação de Euler-Lagrange. Então vai ser del L, del y. Del L, del y vai ser menos mg. Del L, del y ponto. Aqui vou somar isso, né? Vai dar my ponto ao quadrado. Então, a derivada vai ser 2my ponto. E, então, a derivada temporal disso vai ser igual a 2my, 2 pontos. Então, vou chegar à conclusão lá, ó, que menos mg, eu vou escrever aqui, né? Menos mg menos 2my, 2 pontos, é igual a 0. Posso cortar as massas. E vou ter, então, que a aceleração y é igual a menos g sobre 2. Beleza? Beleza? Ele não pedia... Ele pedia a equação de movimento geral? Não estou lembrando aqui, deixa eu ver. Se ele pedia para integrar. Não, é só encontre a aceleração dos blocos, né? Tá. Se a massa da corda é desprezível. Tá, então isso aqui é suficiente, tá, gente? Né? Então, e a aceleração do bloco lá em cima? A aceleração do bloco lá em cima tem o mesmo módulo, né? É g sobre 2. Que os blocos estão conectados, né? Uma coisa que ele poderia pedir a mais, gente, é determine o y de t, determine a aceleração dos blocos e determine como a posição dos blocos muda com o tempo. Então, o que você tem que fazer? Fazer aquele caminho inverso da integração, que a gente fez lá no início do curso, né? Se a aceleração é menos g sobre 2, então, ó, se a aceleração é menos g sobre 2, o que é a aceleração? A aceleração é dv dt. Então, você tem aí, ó, dv é menos g sobre 2 dt. Então, você nota como a velocidade do bloco varia em função do tempo. Depois, você passa para dx, né? Entendem isso que eu estou falando?
Se você for integrando tudo, você vai chegar aqui, a posição daquele bloco é menos gt ao quadrado sobre 4. Tá bom? Mas não pedia isso. A letra B é exatamente a mesma ideia, né? Só comentar aqui. É a mesma ideia, só que agora você vai considerar o peso da massa. Ó, a massa da corda, né? Então, gente, se a massa tem corda, se a corda tem massa, o que muda nas expressões da Lagrangiana? Poderia ser uma pergunta mais simples, né? O que muda se a massa tem corda? Gente do céu, se a corda tem massa. A energia cinética é tanto do bloco horizontal, quanto do bloco vertical, quanto das cordas, dessas partes da corda. Então, você tem que modelar um jeito de descrever a energia cinética dessa corda, dessa parte horizontal, que agora ela tem massa, e a energia cinética dessa parte vertical. Entenderam? Então, isso aí a gente pode discutir na segunda aula de dúvidas, senão eu vou perder muito tempo para outras questões mais básicas que tem. Concordam que isso faz sentido, gente? Porque se a corda tem massa, ela tem energia cinética, ela também está andando, né? Então, essa letra A, na verdade, é uma aproximação que a gente está fazendo, tá? No caso, eu vou ter mais duas parcelas para a corda, energia cinética. Desculpa, Matheus, repete, por favor. A energia cinética, eu vou ter mais duas parcelas para a corda. Exatamente. Só que você vai ver que elas, como elas são iguais lá, deixa eu só conferir aqui, ó, se a horizontal e a vertical dão a mesma coisa. Isso. Você vai concluir que as duas vão dar isso aqui, ó. Posso só dar um encaminhamento aqui, para quem for tentar aí, ó. Então, pensa lá na corda horizontal. Pensa aqui, num elementozinho de corda. Esse elemento é um dm. E depois você vai ter que fazer uma integração, né? Porque lembra que esse pedaço inteiro vale quanto? Vale L menos Y, ou vale S menos X, né? Aí depende de como você vai fazer, né? Então, o que eu posso pensar? Que a energia cinética desse elemento de cordinha horizontal é meio de dm, né? Na verdade, é um dm' aqui, que ele chama de m', vezes x ponto ao quadrado, né? Porque esse elemento de corda tá junto com um bloquinho lá, né? Ele tem uma velocidade x ponto, quer dizer. Então esse é o meu elemento energia cinética. Como é que vai ser a energia cinética desse trecho inteiro? Então você vai ter que fazer essa integração aí, ó. Só que lembra que a densidade linear da corda é dm dl. Então, dm é lambda dl. Então, quando eu integrar o meu dm lá, ó, é lambda integral de dl. Entendeu? Só que o comprimento dessa cordinha aqui é L menos Y, ou S menos X. Pode ser S menos X aqui, que é mais fácil. S menos X. Então, a sua energia cinética ficou lá, ó. Meio, no fim das contas. Meio de dm, que eu integrei, então ficou meio de lambda x ponto ao quadrado, integral de dl, que é S menos X. Deixa eu ver aqui se está certo isso, peraí. S menos X, está certinho. Isso. Tá, então você guarda isso. E você pode lembrar também que o x ponto é igual a y ponto, para depois ficar tudo em termos de y, né, que é mais fácil. Quando você fizer, Matheus, o vertical,
Isso aqui é da horizontal. Quando você fizer o vertical, vai dar tipo a mesma coisa. Meio de lambda. Vou colocar aqui L menos Y. Na verdade, é mais fácil colocar L menos Y. Vai ser meio de lambda Y ponto ao quadrado, integral de DL. Só que DL é Y. E o seu X ponto é Y ponto. Então, quando você somar isso aqui, ó, vai ficar lá meio de lambda Y ponto ao quadrado, L, isso. Só que lambda vezes L é justamente a massa total da corda. Então, vai ficar meio de M' Y ponto ao quadrado. Essa que vai ser a resposta da energia cinética final da corda para os dois trechos. Entendeu? Entendi. Tá? Então, a única coisa que vai mudar é que, além daqueles dois termos dos bloquinhos de energia cinética, vai entrar esse termo aqui, que seria a energia cinética da corda. E da energia potencial, aí você tem que analisar o trecho vertical dela lá. Vou pôr a resposta aqui, essa vai ser energia cinética. E a energia potencial vai ser menos M' sobre L GY2. Depois vocês podem tentar fazer isso. Energia potencial, mesma coisa. Você pensa lá na sua corda vertical, pensa na energia potencial de um elementozinho de massa dN. Só que você vai ter que integrar aquele comprimento de 0 até Y. Aí vai aparecer esse termo aí, tá? E aí a contalhada que vai aparecer são as mesmas, né? Vai ter só uma equação de Euler-Lagrange, porque o x vai desaparecer, você vai fazer tudo em função de y. Então, assim, não tem muita... né, o formalismo de identificar mesmo ali os termos, você já fez na letra A. É mais uma contalhada de integração desse elemento de massa, tá? Podemos ir para o 2 aqui, gente? Sim. O 2, ele é bom porque ele é a base do 13, se eu não me engano. Porque o 13 é um 2 bem mais complicado, né? Bem mais com mais variáveis. Vamos pensar no 2, justamente para a gente identificar essas dificuldades de ver, né, como é que eu vou posicionar esse sistema aqui. Fala lá que a máquina de Atwood é constituída por duas massas presas na extremidade de uma corda que se move em uma roldana de massa desprezível. Considere que M1 é maior do que M2 e determine a aceleração do sistema usando Lagrange. Então, vamos pensar o seguinte. Esses exercícios de polia, tá, gente? É sempre bom vocês terem em mente. O padrão é bem esse aqui que eu vou fazer, tá? Então, vocês posso até deixar o 13 para depois, talvez. Ou então a gente pensa junto aqui. Então, o que é um mecanismo assim bem comunzão da gente fazer, ó? Pega lá na sua base da sua polia e considera que ali é a sua energia potencial igual a 0. Essa vai ser a sua... como se fosse o seu x igual a 0, tá? Vamos chamar isso aqui de y, né? Que é até mais intuitivo. Então, esse aqui é o meu y igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Para eu definir a energia cinética... Então, as massas agora são diferentes. Então, minha energia cinética é meio de M1 vezes a velocidade do bloco 1 ao quadrado. Mas como é que eu represento, digamos, a velocidade do bloco 1? Em termos aí das minhas coordenadas retangulares. E, baseado no meu sistema que eu defini, eu não vou precisar de x para nada, né, gente? X está nessa direção aqui. Então, pego o meu y.
eu defini aquela linha de y igual a zero. Então, como é que eu localizo a minha massa 1? A gente está sempre escrevendo aqui até o meio do bloco, porque, né, como se fosse o centro de massa ali, e a corda está até ali. Então, vocês concordam? Eu localizo a massa 1 com esse y. Concordam, gente? Então, seria meio de M1, y, ponto, ao quadrado. Mas como é que eu vou localizar a massa 2? Eu poderia falar que... Eu poderia até chamar isso aqui, tá, gente? Y1 e Y2. Vamos supor que você tá assim, tô perdido. Então, vai. Meio de M2, Y2, ponto, ao quadrado. Será que existe um vínculo entre elas? Existe um vínculo entre essas variáveis? Eu acho que sim, eu só não sei qual que é. Porque se uma desce, a outra sobe. Se uma desce, a outra sobe. Então, existe um vínculo. Mas pensa agora pensa nesses comprimentos. Você sabe que as velocidades vão ser opostas ali, né? Uhum. Você poderia... Renato, né? Renato, então, se eu for seguir pelo seu caminho, vai na paz aí, tá? O que você sabe? Olha, eu sei que o 1 tá descendo, né? Então, eu sei que a velocidade lá, o y2, ela é menos y1. Uhum. Você já fechou sua energia cinética, tá? E aí, então, vamos chamar isso aqui de... Então, vamos chamar y1 ponto de y, só para tirar esses índices. Então, o y2 é menos y. Então, ficou minha única variável, que é o y, concordam? Uhum. Certo, gente? Então, a energia cinética, via Renato, tá pronta. Porque vai ficar o quê? Vai ficar meio de M1, Y1 ponto... Y ponto ao quadrado, eita. Y ponto ao quadrado, mais meio de M2. A velocidade da outra que é menos Y ponto ao quadrado. Só que vai ficar o quadrado, vai juntar tudo, né? Uhum. Beleza, então você já resolveu o problema. Só que você vai ter que pensar sobre o vínculo por causa da energia potencial. Porque as duas massas têm energia potencial. Então, beleza, a energia potencial de uma é menos mgy1 menos mgy2, mas agora vai ter um vínculo. Pensa, gente, quando vocês tiverem esses problemas de polia, vocês têm que pensar no comprimento da corda. O comprimento da corda é fixo. Então, o que acontece? Se eu chamo... que saco isso aqui. Se eu chamo esse pedaço aqui de Y, quanto que vale esse pedaço aqui, ó? É o comprimento inteiro da corda, menos aquele pedaço Y. Vai ser sempre assim, tá? Exercício de polia. Então, vai ser o comprimento da corda menos Y. Entenderam, gente? Então, ó, vou chamar aqui Y1 é igual a Y, e o jeito que eu localizo a massa 2 é o comprimento da corda menos o Y. Tá bem? E se você derivar, notem que se você derivar, né? Então, ó, vamos fazer isso. Notem que se você derivar, o Y1 ponto dá Y ponto. E o Y2 ponto, o L é fixo, vai dar menos Y ponto, que é exatamente o que Renato já tinha percebido antes. Tá? Beleza. Então, agora vamos para a nossa função energia potencial. Aí, vamos lá. Como é que a gente quer definir esse sistema? Vocês querem fazer como? Deixa eu ver do jeito que eu pus na resposta. Eu defini... Só para a gente não ter que mudar o gabarito aqui, tá, gente? Você pode definir do jeito que você quiser, mas eu defini... Deixa eu ver. Eu defini... Eu defini
para baixo aqui. Definir que Y é positivo para baixo. O que vocês querem fazer? Pode ser assim? Tanto faz, né? Pode ser sim. Então vamos. Então vamos pensar. Energia potencial. Energia potencial é a energia da massa 1 mais energia da massa 2. Energia da massa 1. E aí, me ajuda aí, gente. Se é positivo, se é negativo. A massa é um positivo. Positivo se você para baixo. Tá seguindo o movimento, né? Ó, energia potencial, o sinal tem a ver com onde você definiu o zero e com o seu sistema de referência. Não tem a ver com velocidade, hein? Tá, Marcos? Então, o sentido do movimento ali... Ele tá Então, em direção ao eixo Y, então? Ele tá indo... Você direcionou o Y para baixo, certo? Direcionei o Y positivo para baixo. Então, quer dizer que a massa 1, como ela tá sempre ali, ela tá sempre com um Y positivo, concorda? Isso. Que a massa 1 não vai lá para cima. Então, beleza, ela vai estar sempre com Y positivo. Mas e o sinal da energia potencial? Eu tenho que pôr menos ou não? Entendem a diferença? Aí você tem que pensar, uai, onde que está a sua referência de energia potencial zero? Lá no alto. Então, na polia. Então, quer dizer que se eu estou para baixo da minha referência zero, a minha energia potencial tem que ser negativa. Não é verdade, gente? Sim. Só que esse termo MGY, ele é sempre positivo. Por quê? Porque eu defini o Y positivo para baixo. Então, eu tenho que colocar o menos. Vocês entendem isso? Ou está confundindo vocês? Então, mesmo se meu bloco se mover na direção do meu eixo, determinei Y para baixo. E o bloco vai descer. Se ele estiver abaixo da minha energia potencial igual a zero, eu vou estar negativo. Se ele estiver acima, eu vou estar positivo. Isso. Isso aí. Então. Tá? Então, vê se você entende aqui, Marcos, só para fechar. Se eu tivesse definido o meu eixo Y, nossa senhora, positivo para cima, que é o que geralmente, sei lá, se vocês têm mais intuição de fazer isso. Significa agora que, se o bloco tá com o Y lá para baixo, né? É plano cartesiano lá. O Y dele é negativo, é como se ele estivesse na posição menos 5 metros. Certo? Agora eu vou montar a energia potencial. A energia potencial continua no mesmo lugar, ela é zero lá na polia. Quer dizer que se eu estou para baixo do zero, a minha energia potencial tem que ser negativa, menos tantos joules. Então, agora eu coloco esse menos ou não? Acho que não. Não coloco. Por quê? Porque agora o meu Y é negativo. Por causa do meu eixo que eu defini para cima. Meu Y já é menos 5. Então, minha energia potencial, quando eu for fazer M, que é a massa do bloquinho, vezes G, vezes o Y já é negativo. Então, isso já dá uma energia potencial negativa. Entenderam, gente? Sim, deu para pegar. Pegou aí, Marcos? Sim. Então tá. Eu não sei o que vocês querem fazer para eu confundir menos vocês aqui. Acho que é melhor definir tudo para cima, né? Não sei. Então, se eu definir tudo para cima, vai ficar positivo. Vai ficar MGY. E a energia potencial da 2? Energia potencial da 2 vai ser MGY2. Então, é mais MG, só que Y2 vale L menos Y. Certo, gente? Então, agora eu vou fazer a minha lagrangiana.
né? Já estabeleci os vínculos, ficou só y lá. Então, a minha coordenada generalizada é apenas uma, que é y. A lagrangiana vai ficar meio de M1, y ponto ao quadrado, mais meio de M2, menos y ponto ao quadrado, menos mgy, né, que é t menos u, menos mgl menos y. Então, a lagrangiana vai ficar meio de M1, y ponto ao quadrado, mais meio de M2, y ponto ao quadrado, menos mgy, menos mgl menos y. Então, del L, del Y. Vai depender só dos dois últimos termos. Então, vai ser menos mg mais mg. Isso. Dá zero, certo? Não, as massas são diferentes. Ai, boa, obrigada. Verdade. Então, vai ficar menos M1G mais M2G. E aí, del L, del Y ponto. Primeiro termo vai ser M1Y ponto. Segundo termo, M2Y ponto. E aí, a derivada temporal de del L, del Y ponto, que vai ser M1, Y2 pontos, mais M2, Y, Y2 pontos. Então, a equação final vai ficar menos M1G mais M2G menos M1, Y2 pontos, menos M2, Y2 pontos, tem que ser igual a zero. Então, vai ficar lá, ó, M1 mais M2, que multiplica Y2 pontos, vai ser igual a M2 menos M1G. Então, é isso mesmo, M2 menos M1G. Então, Y2 pontos vai ser isso sobre M1 mais M2. Então, na verdade, eu defini contrário ali no primeiro, ó, no gabarito. Certo, gente? Então, muito cuidado na hora de, né, achar que sua resposta está certa ou está errada. Nós temos que ver como o sistema foi definido. Tá? Então, se a minha resposta ficou lá aí, minha resposta está trocado o sinal, né? Tá M1 menos M2. Então, quando eu fui definir aquele sistema de referência lá, eu coloquei o meu Y para baixo. Tá? Então, se deu alguma resposta que você está achando errado aí, calma, antes de achar que você está fazendo coisa errada. Isso é normal, tá? Beleza? Então, quando tem polia, como o comprimento das cordas é fixo, sempre vai ser um L menos alguma coisa, né? O L menos a outra coordenada. Ficou claro esse aí, gente? Ficou. Vocês querem
Essa aula é até meio-dia que vocês falaram, né? Isso. Então, vocês vão fazer o 13, então? Pode ser. Que a gente elimina essa das polias, né? E vê se a gente entendeu, então. Então, agora, deixa eu pegar o meu 13, para não dar errado o gabarito. E aí eu faço ele junto com vocês. Então, tá. Então, o 13 tem várias, né? Sua resposta pode estar completamente diferente da minha, dependendo de algumas outras definições que você faz. Na verdade, se isso fosse uma questão da prova, sim, eu até colocaria algumas definições mais rígidas aqui, para não ter tanta resposta diferente. Que é o seguinte, ó. Fala lá, ó, encontre as equações de movimento de uma máquina de Atwood dupla agora. Encontre as acelerações para casos específicos aí da relação das massas. Então, gente, mesmo processo do 2. Mas vamos fazer umas convenções aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu não tenho só uma corda. Tá? O que poderia ser na prova? Ah, os comprimentos das cordas são iguais. Então, todo mundo vale L, só que claramente aí os comprimentos não são iguais, né? Então, eu vou chamar uma corda de comprimento L1, uma corda de comprimento L2 e uma corda de comprimento L3, tá? Então, para a gente ter a mesma resposta, o que eu fiz aqui? Eu vou chamar essa corda aqui, ó, de... Essa foi a corda que eu escolhi chamar de corda 2, e, portanto, ela tem um comprimento L2. Essa foi a corda que eu escolhi chamar de corda 3, então ela tem um comprimento L3. E essa primeirinha aqui, né, então foi mais ou menos baseado nos índices aí que ele me deu, e essa aqui é a corda 1, que tem comprimento L1. Aí, vamos lá. Definir o nosso eixo, né? Ele tá chamando aí de X e tal, beleza. Vamos chamar essa direção vertical de X. Então, ó, a base da minha polia grandona, lá igual no exercício anterior, ela que vai ser usada para eu definir a minha direção de movimento, tá? Ops, vou chamar de X também. Vou chamar essa direção vertical de X, tá? Então, essa reta é de x igual a 0, que define, então, a energia potencial igual a 0, tá? E olha o que eu estou fazendo, gente. Eu defini que a minha direção de x positiva é para baixo. Ah, então o que quer dizer isso, gente? Que todo mundo tem posição positiva nesse problema. O bloco 1 tem posição, sei lá, 10 metros. O bloco 2 tem posição 8 metros, tá? Se eu tivesse definido para cima, o bloco 1 teria posição menos 10 metros, tá? Não tem problema. E aí, ele já me deu umas coordenadas aí, ó. Ele definiu aí para mim que x2 é essa distância lá do meu sistema de referência até essa polia aqui. Estão enxergando aí, né? X1 vai ser dessa polia até a massa 1. X3 vai ser dessa polia até a massa 3. Então, o que faltou a gente definir? Faltou a gente definir a posição de M2 e a posição de M4. Concordam, pessoal? Baseado nessas nossas variáveis. Então, beleza, vamos por partes lá. O meu primeiro passo. Eu sei que a minha energia cinética tem a ver com somar a energia cinética de todos os blocos. Do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3 e do bloco 4. Só que o que é a energia cinética de qualquer um dos blocos? Vou chamar aqui de índice I. Vai ser meio da massa desses blocos, que é tudo diferente, né? Vezes a velocidade desses blocos ao quadrado, né? E lembra que velocidade é a derivada da posição desses blocos, né? Por isso que eu tenho que identificar a posição
Então, ó, lembra que VI é XI ponto. Então, eu tenho que identificar essas posições. Então, vamos lá, vamos identificar da massa M1. Qual que vai ser a posição dessa massa em relação ao meu sistema de referência? Vou chamar isso aqui de X1 grandão, tá? Ó. X1 grandão vai ser o quê, gente? Qual que é a posição da massa 1 nesse meu sistema? X2 mais X1? Exatamente. X2 mais X1. Concordam? Ok, então como eu vou precisar da velocidade dessa massa, então eu já vou escrever aqui que o meu V1, como é que eu escrevo o meu V1? Não é a derivada dessa expressão? Então vai ser x2 ponto mais x1 ponto. Alguma dúvida aí, gente? Pode ir? Pode. Então vamos localizar a nossa massa M2. Qual que vai ser a posição x2 grandão aqui para essa massa? Seria o x2 pequenininho, que vai até aqui, mais esse pedaço aqui, ó. Concordam? Esse X1 pedaço menos aqui. L? Não, né? L menos x1, concordam? Ah, tá. L1 menos x1. Quem falou aí? Perdi. É, eu, Renato. Renato. Né? Aquele pedacinho é o comprimento menos o outro pedaço, certo, Renato? Uhum. Então, ó, esse pedaço azul, eu chamei essa corda de corda 1, então vai ser L1 menos x1. Isso aí. Então, a posição da massa 2 vai ser o x2 mais esse L1 menos x1. Então, a velocidade dessa massinha vai ser dada pelas derivadas. Ó, vai ser um x2 ponto mais L1 não varia, né? Com o tempo. Então, vai ser, no fim das contas, menos x1 ponto. Dúvidas, me parem aí, ó. Vamos identificar a posição da massa 3. Então, meu x3 grandão vai ser igual a quê, gente? Então, como é que eu localizo essa massona aqui, ó? X1, X2, né? Parece que tá rente com X2. X1 menos X2? Não, parece que tá rente com X2, aí seria X2. Não, não, acho que não. Não, tá não, Deixa tá? eu confundir. É. Seria o X3 mais L2 menos X2? Exatamente. Então, é o x3 mais esse pedaço aqui, não é isso? E esse pedaço vale o comprimento dessa corda, que é o L2, menos o x2. Certo, pessoal? Então, a posição dela vai ser x3 mais aquele pedacinho que é L2 menos x2. Então, a velocidade dessa massa vale x3 ponto mais, esse aqui não varia, então vai ser menos x2 ponto. Gente, tem alguém que não está acompanhando aí? Pergunta, hein? E a última? M4. Para eu localizar M4, o que nós vamos ter, então? L2 menos X2? Isso. Aí eu acho que vai ser L3 menos X3. Isso. Então, ó, para eu localizar a massa 4, que é essa distância inteira aqui, ó, é esse pedaço verde, que é L2 menos X2, mais esse pedaço aqui, ó. Mentira, né? Esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço é justamente o L3 menos o X3. Entendendo, gente? Então, pode ter quantas polias aí você quiser.
Uma vez que os comprimentos de cada corda são fixos, você vai eliminar um monte de algumas variáveis, né? Então, a sua velocidade 4 vai ser menos x2 ponto, menos x3 ponto. Tá? Então, agora eu consigo montar a energia cinética desse meu sistema, que vai ser meio de M1, que multiplica a velocidade 1, ó, que é x2 ponto mais x1 ponto, mais meio de M2 vezes a velocidade da massa, que é x2 ponto menos x1 ponto, mais meio de M3, que multiplica x3 ponto menos x2 ponto, mais meio de M4, que multiplica menos x2 ponto menos x3 ponto. Ao quadrado, né, gente? Meio de mv quadrado, né? Então, tá, essas vão ser as energias cinéticas, que eu vou deixar por aqui, por enquanto, e vamos pensar nas potenciais. Então, a potencial, o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4. Então, vamos pensar nas expressões para vocês me ajudarem com os sinais. Então, energia potencial da massa 1. Eu sei que é só potencial gravitacional, né? Então, depois eu penso aqui no sinal, né? Mas eu sei que é mgh, né? mg vezes a posição. Notem que a posição dela, a gente já sabe, a da massa 1, é x2 mais x1, né, gente? Então, ó, é x2 mais x1. Vamos pensar no sinal. Tem um menos aqui ou não? Tem, porque o zero tá em cima. Exatamente. Então, tenho menos porque a energia potencial dessa massa é negativa, pela minha definição do U igual a zero. Ó. Então, ela tem que ser negativa, beleza. Só que esse termo aqui vai ser sempre positivo. Por quê? Porque eu defini que as minhas posições são todas positivas para baixo. Então, se isso aqui é sempre positivo, e a energia tem que ser negativa, tem que ter um menos na frente. Boa. Mesma coisa para todas as outras, né? Então, o Y2, ó, é só pegar menos mg vezes a posição dele, ó. Só que tem os índices, né? Menos m2g vezes a posição dele, que é x2 mais L1 menos x1. O exercício é grande pra caramba. O 3 menos M3G, que multiplica x3 mais L2 menos x2. E o 4 menos M4G, que multiplica isso aqui. L2 menos x2 mais L3 menos x3. Então, ó, daqui vai sair a minha lagrangiana, que é T menos U. Então, vai dar uma expressão gigantona aí. Tá? Nem vou reescrever aqui, né, porque é isso. E aí, pessoal, vamos pensar se tem algum, se eu já estabeleci os vínculos, eu tenho que fazer alguma redução. Notem que uma vez que eu já estabeleci aqueles meus vínculos lá, ó, né, dados os comprimentos da corda,
Eu já pus todos os vínculos lá, né? Então, ó, essas expressões aqui, ó, já estão embutidas as restrições ali, porque o comprimento das cordas é fixo, tá? Então, essa lagrangiana não tem mais nada para eu reduzir ali. As variáveis que eu tenho, então a gente pode, né, escrever, ó, que as variáveis que você tem, as coordenadas generalizadas vão ser x1, x2 e x3. Então, a massa 4, ela vai ser inteiramente descrita por essas variáveis, né? Então, ela foi eliminada, né? E aí, a gente vai ter que fazer o quê? 3 equações de Euler-Lagrange. Uma para x1, uma para x2 e uma para x3. Opa. Então, menos a derivada temporal disso é igual a zero. Mesma coisa para x2, mesma coisa para x3. Vou fazer uma delas aqui, tá? Vou fazer a da x1, então. Então, para x1, a derivada da lagrangiana em relação a x1. Vamos ver o que dá. Então, ó, em relação a x1, vai aparecer só os termos de energia potencial. Concordam, gente? Não é isso? Estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Sim. Tá, então só os termos de energia potencial. Lembra lá que a lagrangiana, né, é T menos U? Então, na verdade, quando eu escrever a lagrangiana, todos os sinais aqui da energia potencial vão ser positivos, né? Então, a derivada em relação a x1 vai ficar lá, ó, M1G. Então, vai ser M1G. Do segundo termo vai ser menos M2G. Do terceiro termo, nada, nem do quarto termo. É isso? Isso. Então, vai ser M1G menos M2G. Só que o enunciado te dá a relação das massas, tá? Então, ele vai te falar lá. Cadê o enunciado? O enunciado vai falar que M1 é Mzinho e M2 é 4Mzinho. Então, ó, M1 é Mzinho, então vai ficar Mg. E M2 é 4Mzinho. Então, menos 4G. Então, isso aqui vai dar menos 3Mg. Del L, del X1. Agora vamos pensar no del L, del X1 ponto. Porque a mamãe tá dando aula. Mas hoje eu posso juntar primeiro. Então, a derivada da lagrangiana em relação a x1 ponto. Agora vai ter mais termos. Vai ser esse primeiro aqui, que vai ser M1, que multiplica x2 ponto mais x1 ponto. Ok? Segundo termo vai ser M2, que multiplica... Eita. x2 ponto menos x1 ponto. Depois tem que tirar o sinal do menos. Então, aqui vai virar menos. Só, né? Só. Então, são esses dois termos. Vou conferir aqui. Tá, já vou até substituir as massas. Então, onde tem M1 é M, onde tem M2 é menos 4M. Isso aqui vai dar quanto? Deixa eu ver. mx2 ponto menos 4mx2 ponto, então dá menos 3mx2 x ponto, x2 ponto, mais 5m x1 ponto. Estão acompanhando aí, galera?
Sim. Então, a derivada de L em relação a x1 ponto, derivada temporal, vai ser menos 3m x2, 2 pontos, mais 5m x1, 2 pontos. Então, a equação de Euler-Lagrange para essa variável vai ser o quê? Menos 3mg mais 3m x2, 2 pontos, menos 5m x1, 2 pontos, é igual a zero. E aí, tá dando bonitinho igual o gabarito. Eu posso cortar as massas. Cheguei à conclusão, então, que 5x1, 2 pontos. 5x1, 2 pontos. Vai ser igual a 3x2, 2 pontos, menos 3g. É a resposta que está lá. Aí você pode pensar, mas você não está resolvendo, não. Você só tem a aceleração da massa 1 em função da aceleração da massa 2. Exatamente, mas beleza, né? O que você vai ter? Mais duas equações. Uma que vai sair de x2 e uma que vai sair de x3. Então, no fim das contas, você vai ter 3 equações e 3 incógnitas. Você não precisa isolar tudo perfeitamente, não, tá, gente? Tanto é que no gabarito as respostas estão todas assim. Todas assim, conectadas, né? Porque a gente só quer saber as equações de movimento. Pra você resolver isso, achar o x1, aí você tem mais... Imagina resolver essa questão completona, né? Você gasta umas 5 páginas aí. Você vai isolar cada uma das variáveis, fazer a integração, etc. Entenderam? Sim. Então, apareceu polia lá, com polia dupla, polia tripla. O que vocês vão ver é o seguinte, ó, apareceu 3 polias, o número de polias está te dando o número das variáveis independentes. Então, quando a gente fez um problema que tinha uma polia, era uma variável independente só, ficou só y lá. Se tiverem 2 polias, vão ser 2 variáveis. Se tiverem 3 polias, vão ser 3 variáveis independentes. Então, você sempre vai conseguir eliminar uma aí, tá? Eu vou parar essa gravação